Vamos dar início nessa live aqui falando sobre a impureza, continuando as obras da carne. E a palavra grega aqui para impureza é a palavra akatársia, que ela indica refúgio ou imundícia. Se nós formos olharmos para a nossa vida, você gosta de receber refúgio? De receber um resto de alguém? Se uma pessoa está comendo um prato ali num restaurante ou na sua casa, você gosta de pegar o resto? Imagina aquela criança, vai lá e come, e ela faz toda aquela bagunça, destrói o prato, come e muitas vezes até colocou na boca e tirou da boca, e você vai querer aquele resto para você? Você vai querer aquele refúgio, aquela imundícia? Então nós precisamos entender aqui que essa depravação é uma depravação moral no espírito. A pessoa que tem impureza, ela tem uma ferida suja na carne, uma depravação moral no espírito. O que Paulo ele está querendo dizer aqui? Ele está falando sobre a falta de pureza dentro das relações sexuais. Das relações sexuais que são lícitas, das relações sexuais dentro do casamento, das relações sexuais no padrão de Deus. Nós esquecemos de perguntar para Deus o que é puro. Nós temos feito o que é puro aos nossos próprios olhos, como eu falei lá do texto de Juízes, capítulo 20, 21, onde ele diz que os homens, eles não tinham reis ali, eles não tinham alguém para se espelhar, então cada um fazia aquilo que era certo aos seus próprios olhos. Mas puro para nós, cristãos significa pequeno Cristo, Aquele que tem a forma de Cristo, aquele que busca em Cristo, ele tem que ser puro, aquilo que Deus diz que é puro. Sabe, nós como seres humanos, nós temos a mania de achar que algo é certo ou que algo é errado, de fazer algo certo ou de fazer algo errado. E olha o que diz lá no texto de Levíticos, capítulo 20, a partir do verso 12. Talvez você nunca tenha lido esse texto, mas leia ele, anote esse texto para que você possa ler depois. Se um homem se deitar com uma nora, ambos serão mortos. Fizeram confusão e o seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável e serão mortos. O seu sangue cairá sobre eles. Se também um homem se ajuntar com um animal, será morto e matará o animal. Olha que está sendo escrito aqui, olha o que Deus está nos mostrando, um padrão de pureza, um padrão divino, um padrão de ordem, que muitas pessoas não estão atentas. Deus ele está falando aqui, ele está mostrando alguns exemplos de formas impuras, de relações sexuais. Então, relações sexuais com familiares, Quantas pessoas hoje têm relações sexuais com os familiares, primos, etc, tantas coisas, relações homoafetivas, parece que é algo natural, parece que é algo que Deus criou, parece que é algo que não choca mais, Outro dia estava saindo do colégio com as crianças, e ao sair ali, eu passo em frente a um outro colégio, e ali estavam duas meninas, sei lá, se tinham 13, 14 anos, se beijando, e quando eu passo o carro para fazer a volta, elas ficam assustadas ali, É algo que elas estão fazendo, elas sabem dentro delas que é errado, mas estão ali, estão satisfazendo um desejo da carne. Relações com animais, parece que a gente só se choca quando algo aparece num jornal, mas quantas pessoas têm relações com animais escondidas? É chocante, mas existe. E a pessoa tem essas relações com os animais. O que nós precisamos entender, e eu quero que você me entenda com amor, aquilo que eu estou falando para você, e estou entrando nesse assunto sobre obras da carne, é algo que o Espírito Santo tocou ao meu coração para talvez trazer clareza
ao seu entendimento. Às vezes você está preocupado que as coisas não dão certo para você, as coisas não vão para frente, não tem o resultado que você espera. Mas é porque você está em pecado, você não tem um problema. A pessoa que está em pecado, ela não tem problema, ela tem pecado. E pecado precisa ser confessado, precisa ser deixado para alcançar misericórdia, para ir para o próximo nível. Muitas vezes nós nos perguntamos até quando? Até quando você vai viver enganado? Olha o que diz o texto de Romanos 1, 21 até o 27. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus. Anote essa parte. As pessoas conhecem Deus. Você consegue ouvir e falar de Deus, você tem acesso à Bíblia, você consegue pegar a sua Bíblia na mão, você consegue ler a Bíblia, você consegue ter acesso a Deus facilmente. Mas porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus. Uma coisa é você conhecer a Deus, a outra coisa é você dar glória a Deus, dar honra a Deus, glorificar a Deus, ter Deus como seu Senhor e não ser o Senhor, o centro da sua vida. Nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração. Você sabe o que é concupiscências? Concupiscências é um desejo que nasce dentro do ser humano. Então não é o problema do outro, não é o problema do sistema, mas é algo que vem de dentro. O pecado, ele nunca vem de fora, o pecado ele vem de dentro, da nossa natureza pecaminosa. E ele diz aqui que pela concupiscência do seu coração, a imundícia, para desonrarem o seu corpo entre si. O nosso corpo, Deus escolheu para ser o templo do Espírito Santo. E aqui o que Paulo está dizendo aos romanos: ei, vocês estão desonrando o seu corpo entre si. Vocês não estão levando o seu corpo a dar honra a Deus, pois mudaram a verdade de Deus em mentira. Olha que forte esse texto. Mudaram a verdade de Deus em mentira. Você sabia que uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade para nós? Quais são as mentiras que se tornaram verdade aí na sua vida? Quais são as mentiras ditas que se tornam verdade? Quais são os paradigmas que são criados dentro de nós? Quais são as mentiras que vão contando para nós sempre, até que se torne uma verdade? Quer ver uma mentira que pode estar aí dentro do seu coração? Que você só tem valor por aquilo que você é. Você precisa ter um título, você precisa ter um diploma, você precisa ter alguma coisa antes do seu nome. É seu fulano, é doutor fulano, é doutora ciclana, porque senão você não tem valor. Eu sou o tal. Eu preciso ter um título antes do meu nome. Isso é uma mentira. Você não é aquilo que você fez de faculdade, você não é aquilo que você está tendo um comportamento. Aqui ele está dizendo que as pessoas mudaram a verdade de Deus. Como que as pessoas mudam a verdade de Deus e começam a acreditar em uma mentira? Quando elas honram e servem mais a criatura do que o Criador. Quando eu acredito mais em homens do que em Deus. Quando a aprovação dos homens ela é mais importante para mim do que a opinião de Deus. Quando eu deixo a minha Bíblia de lado e eu vou para um livro, eu vou para um estudo, eu vou para uma mensagem e eu acredito naquilo porque aquilo lá me convém. Olha o que ele vai dizer, ó. Serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente.
Deus, ele é bendito eternamente, nunca ele vai deixar de ser. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhante também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha do seu erro. Olha, é um desvio de gênero, é um desvio do padrão divino, é um desvio da pureza da palavra de Deus, e que ninguém fala mais porque se tornou algo normal, se tornou algo natural. Mas nós não podemos chamar de santo aquilo que é profano, nós não podemos chamar de puro aquilo que é impuro, pelo padrão bíblico, pelo padrão da palavra de Deus. As relações homoafetivas, os homossexuais, as lésbicas, nós conhecemos homens e mulheres que têm esse comportamento e nós os amamos, nós não temos nenhum problema com a pessoa, porque nós não entendemos que a pessoa é o que ela pratica. Qual que é a diferença de um mentiroso para um homossexual? Qual que é a diferença de uma lésbica para uma fofoqueira? Para Deus não tem nenhuma. Todos estão praticando a obra da carne. Só que a sociedade, ela quer dizer o que pode e o que não pode. Ela julga o que é certo e o que é errado. Ela faz do homem o seu Deus. Ela fala assim: ei, o que me agrada, o que não me agrada. Eu vou tirar aqui da caixinha de promessa só as coisas boas. Você não tem uma caixinha de promessa com coisas ruins. Você não vai lá tirar um versículo da caixinha de promessa e vai sair: no mundo tereis aflições. Não tira essa promessa que você não tá, você só quer coisas boas. As pessoas, elas só estão preocupadas em coisas boas. E como o homem, ele não adorou a Deus, ele criou um conceito de um falso Deus. Hoje, na nossa sociedade, existe um falso Deus. E um falso conceito de Deus conduz a um falso conceito de sexualidade. As pessoas estão vivendo um falso conceito de sexualidade, vivendo num mundo imoral, aonde o sexo é algo que é comum, é algo que se tornou aparentemente natural. É natural você ver um casal de namorados indo para o motel, tendo relações sexuais fora do casamento. Por que você acha que um casal de namorados namora 1, 2, 3, 5 anos? Será que eles estão namorando em santidade? Ou será que já caiu ali? Será que o fogo já abrasou? Por que hoje você não vê mais pessoas querendo casar, entrar na igreja, as noivas de branco, né? Tudo certinho ali. Por quê? Sabe, tá tão mais fácil você só ir lá e juntar a união estável, não precisa nem ir no cartório. Porque se eu casar eu vou perder a pensão do meu marido, eu vou perder a pensão da minha esposa, vou perder um benefício. Aí a pessoa prefere viver no pecado, tendo um benefício, entre aspas, do que viver em santidade. Nós precisamos entender que essa impureza não é para ficar dentro do nosso lar. Que nós não estamos aqui para criar um falso Deus, para falar que a nossa falta de santidade ou a nossa falta de moral é normal. Nós não estamos aqui para criar um Deus que vive para servir os nossos prazeres. Um Deus que não é para ser servido, mas é para nos servir. Nós precisamos entender que dentro do lar, aonde o marido e a mulher têm relação sexual, lá em Hebreus 13:4 diz que digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Sabe, dentro dos casais, dentro dos casamentos, se você precisa assistir um filme pornográfico para ter relação com a sua esposa, se você precisa ter algum artifício, alguma outra coisa, se você traz mácula para dentro do teu leito, traz coisas que não vão agradar a Deus, que não vão glorificar a Deus,
Entenda uma coisa, a relação sexual foi Deus que criou para glorificar a Ele. A relação sexual que você tem com o seu cônjuge glorifica a Deus? Ou lá no teu momento de relação sexual existem palavras de baixo calão que você usa e que não é para ser usada? Será que existem ofensas? Será que existe violência? Sabe, as imagens de filmes pornográficos, de coisas imorais que aconteceram, todas essas coisas imorais levam o teu subconsciente a querer fazer aquilo com a sua esposa. Mas o leito do casal, ele precisa ser santo. Ele precisa ser sem mácula. Deus julgará os impuros e os adúlteros. O adultério é você ter relação sexual fora do seu casamento, é você desejar a mulher ou desejar o homem fora do seu casamento. Mas trazer impureza para dentro do leito, trazer mácula para dentro do leito, é uma pessoa que ela está ferindo ali, não está trazendo como santo. O sexo, ele foi estabelecido por Deus. Lembre de glorificar a Deus. Sabe, se há alguma pessoa que você conhece que tem esse desvio de gênero, que tende, né, a ir com o mesmo sexo, ore, pergunte para Deus aonde isso começou, qual é a raiz, aonde entrou uma mentira, aonde a verdade foi mudada para uma mentira. Sabe, nós não podemos julgar uma pessoa que ela tem relações homoafetivas, porque essa pessoa que tem essas relações, nós não sabemos o que ela passou, quantas vezes já foi abusada, quantas vezes foi maltratada, quantas vezes foi explorada, às vezes sexualmente, e ela não quer mais nem saber de homem ou quer saber de mulher. Quantas pessoas estão vivendo assim e elas se escondem porque estão sendo condenadas, não tem um ambiente seguro para se abrir. Nós precisamos entender que Deus, ele não erra. Quando Deus criou o homem, ele fez homem porque era para ser homem. Quando Deus criou a mulher, fez mulher porque era para ser mulher. Você não nasceu na família errada, você não nasceu com o sexo errado. Nós precisamos amar essas pessoas e nós precisamos ajudá-las. Sabe, nós não estamos aqui para condenar. Como eu disse no início aqui, uma pessoa que mente, uma pessoa que pratica a relação sexual, ela, para Deus, o pecado é igual. Uma pessoa que mata, uma pessoa que mente, uma pessoa que é homossexual, uma pessoa que fofoca, tudo está dentro do mesmo pacote, são obras da carne, as quais, aqui Paulo está falando, não herdarão o reino de Deus. Então a nossa preocupação aqui em falar sobre esses assuntos é: ei, nós queremos ver você no reino de Deus. Nós queremos levar você a um padrão de pureza que é o padrão de Deus, a um padrão de santidade que é o padrão de Deus. Olha o que é a lascívia. A lascívia é algo que foi exagerado, né? É algo que foi colocado tanta intensidade, que era algo tão natural. O sexo é algo natural do homem, é algo que Deus criou. Mas a lascívia, ela é exatamente a sensualidade exagerada. Sabe quando você vai ao extremo? Sabe quando você deixa aquilo que era para ser lindo, você deixa aquilo profano? Sabe, se você olhar, por exemplo, né, cantoras, cantores, eles podem ter uma voz linda, eles podem cantar lindas canções, e essas canções, elas podem ser deturpadas porque vem um agente comercial, vem um empresário e ele fala: a gente precisa fazer um apelo sexual. Aí eles colocam lá cantoras ou colocam dançarinas seminuas num show. Para quê? Para despertar um instinto que era para ser natural, mas que era para ser de forma santa, de uma forma pura. E aí você vê comerciais, você vê cantoras, você vê cantores fazendo clipes, gravando músicas que são totalmente profanos. E qual é o problema disso?
que as pessoas estão se espelhando nesses padrões mundanos e trazendo isso para dentro da igreja. Quantas pessoas dentro da igreja não perguntam para Deus, não perguntam ao Espírito Santo: Espírito Santo, essa roupa que eu vou vestir vai te agradar? Essa roupa, Senhor, que eu estou vestindo vai glorificar o seu nome? Quantas pessoas vão para a igreja com uma tomara que caia, uma tomara que suba? Quantos homens gastam tanto tempo nas academias para ficarem com o corpo perfeito, para poder mostrar os seus músculos? Quantas mulheres estão tão preocupadas com o seu exterior, com mostrar suas pernas, os seus seios, para se sentirem valorizadas, para se sentirem amadas? Mas a pergunta é: Espírito Santo, isso que eu estou fazendo é para glorificar ao Senhor? A forma que eu estou me vestindo está representando o Senhor? Sabe, não tem ninguém que pode falar se a sua roupa está curta ou está comprida, se ela está decente ou indecente, a não ser o Espírito Santo. Se você não tem ainda intimidade com o Espírito Santo, você pode perguntar para uma pessoa que seja uma pessoa espiritual, que tenha mais intimidade com Deus, para conduzir você nessa oração. Sabe, a minha roupa não pode fazer com que a outra pessoa desperte um desejo e eu leve a outra pessoa a pecar. Isso é coisa que não dá para falar num domingo de manhã num culto, mas eu estou falando aqui para você. Então nós precisamos entender que o meu guarda-roupa, ele também tem que se converter. O meu guarda-roupa também tem que ser de Jesus. Sabe, tem roupas que eram do tempo que você estava no mundo que não convém mais você usar. E por que elas fazem parte ainda do seu guarda-roupa? Nós precisamos entender o que é isso. O que é isso? Sabe, há um pecado sobre glutonaria e bebedice, né? Até ontem eu falei com a Fábio, né, que tem aquela frase assim, né? Crente não bebe, mas o que come, né? Vamos fazer um aniversário uma vez, né, para as crianças, e daí a dona lá do espaço falou assim: vocês são evangélicos? Vocês são crentes? Sim. Nossa, então eu vou aumentar aqui a quantidade de comida, porque não tem bebida, mas o que come. Sabe, nós precisamos saber de um fruto do Espírito que é domínio próprio. Você tem domínio próprio? Você tem o domínio próprio na sua vida? Você consegue dominar o que você come, o que você bebe, o que você vê, a forma, as coisas que você vê? Sabe, nós precisamos entender aqui onde está o refúgio do nosso prazer. Sabe por que as pessoas comem tanto? Porque a sociedade não vai recriminar uma pessoa que está comendo demais. Mas se você estiver adulterando, se você estiver mentindo, se estiver matando, se estiver roubando, aí vão falar: olha, que lá é um ladrão, que lá é um mentiroso, olha, que lá é um adúltero. Mas se a pessoa estiver comendo demais, vai no rodízio, come demais, vai num fast food, come demais, come em casa, come demais, alguém vai falar alguma coisa? Nossa, como que aquela pessoa come? Como aquele cara ali é um glutão. Ninguém fala isso, é até bonito, nossa, né? Eu lembro na época que eu era mais jovem, né? Nós íamos nos rodízios e nós apostávamos quem vai comer mais, né? Quem que consegue comer mais? Sabe, que inocência, não tinha maturidade ainda. Daí tava lá apostando, comendo, né? Aí meu cunhado, uma vez, nós apostando ali, né, comendo pizza, e de repente, né, já não aguentávamos mais comer. Meu sogro já estava envergonhado porque já fazia 1 hora que tinha parado de comer, e eu e meu cunhado continuavam comendo. Ele pegou, ó, falando meu cunhado, ele entrou aí, ó, né, só para não deixar eu mentir sozinho, né, Fernando? Falando do dia que nós fomos comer. Daí a gente come, aposta lá para ver quem come mais. E daí vai, come, de repente nós falamos: nossa, tô mal, né? Fernando ali, ó, tomou uma garrafa d'água e falou assim, ó: essa água me fez mal. Não, a pizza não fez mal, foi a água que fez mal. Quantas vezes nós colocamos, né? Até lembrei agora do chá de boldo, né, Fernando? Fernando uma vez recebeu uma pessoa na casa dele, né? Uma visita lá, e daí o cara comeu.
E daí, de repente, né, perguntou que hora que é a janta, né? O Fernando foi lá, fez mais carne, fez isso, fez aquilo, e a pessoa comeu, comeu, comeu. Daí, na hora de dormir, falou assim: ô amorzinho, né? O cara que tava na visita lá: amorzinho, você não faz um chá de boldo pra mim? Tô passando mal, né? Não tem aí um remedinho pra digestão? Não tem alguma coisa aqui pra melhorar? Porque eu comi demais. Sabe por quê? Isso é um vazio que está dentro da pessoa. A pessoa, ela quer buscar um refúgio para o seu prazer. Ela quer buscar algo para trazer prazer para ela. E esse prazer, esse vazio que ela quer preencher ali dentro dela, às vezes ela não acha outra forma de preencher a não ser com a comida. Então eu vou comer, porque quando eu como eu me sinto bem. A pergunta é: Senhor, por que eu preciso da comida para sentir paz? Senhor, por que eu preciso da comida para me sentir bem-vindo, para me sentir aceito, para me sentir bem? Sabe, às vezes a comida está destruindo o seu corpo. Às vezes a comida está destruindo o templo do Espírito Santo. Às vezes você poderia viver muito mais tempo, mas você vive muito menos tempo. Muito menos tempo é bom, né? Você vive menos tempo. Você está destruindo o templo do Espírito Santo. Sabe, às vezes Deus tinha tantas coisas para você fazer e você está morrendo antes do tempo. Te dá um infarto, né? Eu já perdi amigos com 40 anos de idade que tiveram um infarto. Como é que estava dentro dele? Né? Do que ele estava se alimentando? Por que morreu? Será que era a vontade de Deus de morrer? Ou será que quantas vezes Deus falou: olha, cuida da sua alimentação? A sua alimentação, ela honra a Deus, da mesma maneira que você precisa pedir para o Espírito Santo se a roupa que você vai usar, ela vai glorificar a Deus, se vai agradar o Espírito Santo. Pergunte: Senhor, essa comida que eu vou comer vai agradar ao Senhor? Essa comida aqui vai glorificar o teu nome? Ou essa comida vai entupir as minhas veias? Essa comida aqui vai tirar 1, 2, 5, 10 anos da minha vida? Sabe, as pessoas, elas só pensam nos prazeres momentâneos enquanto está comendo, tá bom. Eu não sei quantos anos faz que eu não vou mais em rodízio, porque nós precisamos entender, se eu vou lá no rodízio, eu não vou comer só para me saciar, eu vou querer aproveitar, né? Isso é do brasileiro, vou lá aproveitar o rodízio. Então você vai e come até não aguentar mais. Não, tem uma porção que vai te saciar, você não precisa comer além daquilo. Você come porque você está com fome, ou você come porque você está com vontade de comer. Há uma diferença aí. Nós precisamos entender, né? A glutonaria, ela é pecado igual a homossexualidade, ela está no mesmo pacote ali. Então, nós não estamos aqui para condenar ninguém, mas nós estamos aqui para levar pessoas a viverem no reino. Sabe, nós precisamos ter esse domínio próprio. Sabe aquela coisa: ah, mas eu não consigo ficar sem doce. Toca aí. Mas eu consigo ficar sem Jesus? Mas se Jesus fala para eu tirar o doce, ei, entenda uma coisa: domínio próprio não é você tirar o doce por 40 dias, por 21 dias, por sei lá quantos dias. Não, é o doce não te dominar. É você falar: eu posso comer doce, mas eu domino, eu mando no doce, não é o doce que manda em mim. Sabe, é eu que faço isso. Ah, eu não consigo praticar exercício físico, eu não consigo ir para academia. Toma vergonha nessa cara, para de dar desculpa. Sabe, se o Espírito Santo, ele habita dentro de você, eu quero que o meu corpo seja o mais saudável possível, para que eu possa viver e desfrutar daquilo que Deus tem para mim, o tempo que Ele quiser. Sabe, eu também não conseguia, mas é a prática. Ah, eu não consigo orar. Ah, eu não consigo ler a Bíblia. Ah, eu não consigo isso. Ah, eu não consigo viver sem refrigerante. Ah, eu não consigo viver sem uma cervejinha. Ah, eu não consigo viver sem um vinho. Ah, eu não consigo. Entenda uma coisa, você só não consegue viver sem Jesus. Todas as outras coisas você consegue. É só você querer, é só você ter o domínio próprio. A única coisa que nós não podemos ficar é sem Deus, sem Jesus. Se você não está conseguindo algo, é porque Jesus não está aí. Jesus não está nessa área aí da sua vida.
Coloca Jesus nessa área para você ver como que você vai conseguir, fazer as coisas. Olha que diz lá em Efésios 5:18, não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Não é para nós nos embriagarmos com vinho. E quantas pessoas você conhece que se embriagam, que precisam de uma bebida alcoólica para se sentirem melhor, para se sentirem encorajadas, para se sentirem alegres, para fazerem algo? Entenda uma coisa aqui, tá? Não quero criar polêmica. A Bíblia não proíbe a bebida, tá? A Bíblia não proíbe a bebida, mas a Bíblia proíbe a embriaguez. Aí a Bíblia proíbe você dar escândalo para o seu irmão. Diz para mim, convém ainda beber? Sabia que existem revistas científicas, tá? Que elas fizeram estudos com muitos anos, né? Essas revistas voltadas para a área de saúde. E elas dizem que nenhuma gota de álcool, nenhuma quantidade de álcool é benéfica para o seu corpo. Ah, mas lá em 1 Timóteo, né, 5:23, o Paulo falou para o Timóteo beber um pouquinho de vinho que era bom. Você sabia que a ciência ela já mostrou que a casca da uva, se você chupar uma uva, comer a casca dela, o mesmo resultado que você teria de comer o vinho, e até melhor, porque não vai ter o álcool, não vai ter a fermentação, que o álcool destrói o seu corpo, ele destrói o seu fígado, ele não é bom para o seu corpo. O que é bom é a uva. A uva, se você comer ela, se você chupar a uva, comer a casca dela, ela vai ter as mesmas vitaminas, as mesmas propriedades, sem o álcool. Lá em Romanos 14:21 diz assim, ó, bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que teu irmão tropece ou se escandalize ou se enfraqueça. Sabe, se eu estou fazendo algo para enfraquecer o meu irmão, para envergonhar o meu irmão, para que meu irmão se escandalize, é melhor eu não fazer. Mas sabe o que acontece? Nós vemos pessoas em festa de aniversário, em almoço de família, que elas estão se embriagando, e quando elas se embriagam, elas perdem a sensatez, elas perdem o equilíbrio, elas perdem o pudor, elas perdem a sabedoria, elas não glorificam mais a Deus, mas elas glorificam a si mesmo. Sabe, o Espírito Santo ele é poderoso para dar livramento para você, para te capacitar, para terminar a boa obra que Ele começou em você. Eu sei que muitas vezes nós somos falhos e cada um de nós tem um erro, cada um de nós tem uma falha, cada um de nós tem um pecado. Eu não estou falando aqui dos seus pecados, eu estou falando do que a Bíblia chama de pecado. Você pode pegar esse texto, você pode pegar essa live e excluir ela da sua vida. Ou você pode falar, Senhor, eu preciso de ajuda nessa área. Senhor, essa obra da carne aqui está tomando conta do meu ser e eu preciso de ajuda. Sabe, eu já tive vários problemas, quase todas essas obras da carne aqui eu já passei. Mas eu conheço o caminho e esse caminho aqui me libertou. O caminho me libertou de tantas coisas que eu cometia, de tantas coisas que eu fazia. E Ele quer libertar você. Sabe, nós conhecemos testemunhos de pessoas que, olhando humanamente, seria impossível elas serem transformadas. Homens que eram bêbados, alcoólatras, homens que eram homicidas, homens que eram adúlteros, homens que foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Hoje servem com temor, com amor, que amam a sua esposa, que são marido de uma só esposa, que não tem mais o que se envergonhar. Mas se olhasse lá atrás, na roda dos escarnecedores, ele bebendo, fumando, preparando uma cova para matar a sua esposa, enterrar ela no fundo de casa, ninguém dava nada para esse cara. Mas um dia o Espírito Santo convenceu ele do pecado, da justiça e do juízo. A minha parte aqui não é convencer você, a minha parte é pregar o Evangelho. A minha parte é falar
de um evangelho genuíno, de um evangelho verdadeiro. A minha parte é falar de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro. Se você quiser continuar acreditando num falso Deus, se você quiser acreditar naquilo que te convém, se você quiser mudar de canal, ir lá assistir um coach que vai te motivar, que vai falar coisas bonitinhas que vão te alegrar, amanhã você vai saber o que muitos coaches estão fazendo. Muitas pessoas que vendem métodos pela internet estão fazendo. Eu vou falar para você sobre feitiçaria e você vai se surpreender o que está acontecendo aí nas redes sociais. Espero você aqui amanhã, na nossa live com Jesus. Convide alguém. Sabe aquela pessoa que não para de comprar curso e crescer nesse conhecimento? Vem aqui que eu vou te mostrar uma coisa aqui que eu descobri hoje, é fresquinho, que talvez pode estar iludindo você. Você vai ver o Espírito Santo se revelando, trazendo a verdade na sua vida. Amém? Tenha um dia abençoado. Espero você aqui amanhã, se Deus permitir, às 5h59 da manhã.